Boa tarde, sou o professor Fábio, sou professor de Geografia dos sétimos anos A, B, C, D. Vamos para a nossa segunda aula do segundo bimestre, aula que contempla a habilidade F07GE15, que é analisar as divisões regionais do IBGE e de outras propostas de regionalização, tais como complexos regionais ou regiões geoeconômicas e descrever as características. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente iniciar a nossa aula. Sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos mais sobre o ponto extremo norte do Brasil. Sabe aquela expressão do Iapoque ao Chuí, muito usada quando queremos nos referir ao país todo numa só frase? Pois é, saiba que ela não está certa. Essa expressão foi tão difundida que é tema de música, Viagem sair para conhecer o Brasil, do Iapoque ao Chuí. título de livro e até percurso de maratona. O Iapoque era uma referência ao extremo norte do território brasileiro. Era, no passado mesmo. Em 1998, utilizando a mais avançada tecnologia da época, que você conhece como GPS, uma comissão oficial confirmou o que já se sabia desde 1933, que o extremo norte do Brasil não fica no Oiapoque, no Amapá. O Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Ia. Desde ontem, a bandeira brasileira está fincada num ponto remoto da Amazônia. É o novo marco do extremo norte do país. Então, o que fazer com um marco gigantesco construído no Oiapoque? Deixa como lembrança para a cidade. Mas o que são esses marcos? Esses marcos são uma forma de materializar as áreas limites de um território. No passado, os exploradores definiam os limites territoriais da seguinte maneira: se em uma região existia um rio, de um lado o território pertencia a um e do outro pertencia a outro. Isso funciona bem em regiões onde existem rios, mas nem todas as fronteiras os têm. E a localização precisa é um trabalho difícil, principalmente em uma época em que recursos tecnológicos de localização eram escassos ou imprecisos. Entendeu agora por que os marcos são necessários? Depois da confirmação em 1998, o IBGE foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para participar de uma expedição oficial para construir um novo marco para o extremo norte do país. Mas para definir com precisão o local de construção do novo marco, era preciso encontrar o antigo, colocado em 1933 no Monte Caburaí, em Roraima, por Braz Dias de Aguiar, capitão de mar e guerra e chefe da comissão demarcadora de limites da época. Mas achar algo que estava ali há mais de 80 anos não foi um trabalho muito fácil. A floresta úmida e a chuva que não dava trégua atrapalhavam a instalação dos acampamentos. Além disso, o acúmulo de muita matéria orgânica durante tantos anos pode ter encoberto o marco, que acabou não sendo encontrado. Então, a equipe de pesquisadores realizou novas medições com modernos aparelhos de GPS e definiu, através de coordenadas geodésicas, o local onde foi construído o novo marco no Monte Caburaí, em Roraima, próximo à nascente do rio Ailã. Essa definição foi feita utilizando os mais modernos instrumentos de medição e foi acompanhada por representantes oficiais, tanto do lado brasileiro quanto do lado da Guiana. Portanto, fica a dica para quando você quiser falar corretamente dos pontos extremos do país. Pode falar. Quem quer falar? Fala, Marjorie, você quer falar? O Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, né? Então, essas músicas aí que falava do Oiapoque ao Chuí, tem que mudar aí do Caburaí ao Chuí, né? Próximo aí da nascente do rio Ailã, em Roraima, tá certo? É a tecnologia, né? A tecnologia vai avançando e, obviamente, né, a geografia, né,
está sempre aí atrelada aí com a tecnologia, então a gente, né, com geoprocessamento, com todo esse processo aí de satélites, estão cada vez mais, né, utilizando a tecnologia nos meios geográficos. A gente viu, né, na aula anterior várias mudanças aí na geografia aí dos mapas das regiões do Brasil, principalmente a partir de 1940, né, na qual nós temos o IBGE. Então aí vai mostrando aí as divisões até chegar na divisão atual, né, que é a divisão aqui, que nós vamos ver no mapa, que foi formulado pelo IBGE em 2010. Tá? Então vamos lá acompanhar na tela. Então tá lá 5 regiões que a gente viu até na aula anterior, né, e essa divisão regional, ela tem aqueles aspectos que a gente já viu, né, que iniciou com os aspectos fisiográficos, né, a questão do clima, da vegetação, né, todo o processo de relevo, tem a questão cultural, né, mas também tem a questão que é denominada aí de mesorregiões e micro-regiões, que também faz parte dessa questão fisiográfica, né, e introduzida pelos municípios. Né, ela foi instituída em 1989, foi utilizada até 2017, né, essa denominação de mesorregiões e micro-regiões pelos municípios do Brasil. A gente percebe que essas regiões elas são divididas pelos limites dos estados, então respeita os limites territoriais de cada estado, né, e hoje nós denominamos esses tipos de regiões, esses tipos de divisões regionais, de regiões geográficas intermediárias ou imediatas, né, que aí, né, foi feita a revisão, né, dessa divisão regional brasileira, a última vez. As 5 atuais. E eu vou precisar de uma pessoa que comece a ler, por favor. Regiões brasileiras. Quem que pode ler, por favor? Eu. Pode ler, por favor. Regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional com base em critérios como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. O órgão responsável pela organização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que divide o país atualmente em 5 regiões. Só um minutinho. Então vamos lá. As 5 regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A função central do IBGE é dar dados ao governo. Dados esses que são utilizados para o governo como norte para que eles atuem ao longo de todos os estados. Então, esses dados são usados para o governo, por exemplo, para indicar aonde que se deve investir em segurança, aonde se deve investir em educação, aonde você tem que criar um mecanismo de defesa com o meio ambiente, como que se deve atuar na questão social, financeira, industrial. Todos esses dados partem do IBGE. IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já o nome dele já diz a sua função: passar ao governo dados para que ele atue na sociedade e também na fauna e na flora, no meio ambiente. Pode continuar. O IBGE... que o IBGE já realizou diversas regionalizações. A que vigora atualmente foi elaborada em 1970. Em 1988, com a Constituição Federal, houve alterações na divisão territoriais do país, com a criação do estado do Tocantins, que passou a integrar a região norte. As unidades federativas foram agrupadas segundo as suas semelhanças que podem ser físicas, econômicas, sociais e culturais. Regiões do Brasil, estados, capitais e siglas. Então, o IBGE, quando fez essa divisão em 1970, ele levou em consideração alguns aspectos. Aspectos físicos, a vegetação, o clima, a questão do físico mesmo, a questão daquilo que se pode ver. A questão econômica a gente não pode ver,
Mas a gente consegue interpretar através da nossa social que aqueles lugares é mais ricos e mais pobres. Esta foi uma das questões, a questão econômica. Por exemplo, São Paulo é uma região muito mais industrializada, muito mais, vamos dizer, habitada que outros estados do Brasil. Então, essas questões também estão ligadas a questões econômicas. As questões sociais, características de religião, de atuação, essas são as questões também levadas em contas. E as culturais? Culturais está relacionado, por exemplo, ao que a pessoa come, ao que a pessoa gosta de assistir, ou a pessoa tem no seu dia a dia. Continua lá embaixo, as regiões brasileiras. Regiões brasileiras representam o agrupamento de estados, unidades federativas com características semelhantes. A região norte. A região norte é a maior região em extensão territorial, abrange 7 estados, correspondendo a um pouco mais de 45% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 3 milhões e 800 quilômetros quadrados. Então, a região norte, toda vez que a gente fala de região norte, a gente vai lembrar sempre do quê? Da Amazônia. Por quê? Porque aquela região, a maior parte dela está na região que está a Amazônia. Então, você tem Acre, você tem Pará, você tem Rondônia, você tem Tocantins. Toda essa região, ela é muito cercada pela vegetação. Muitos ambientes relacionados com a Amazônia, com um planalto cheio de árvores. Então, a população, segundo o IBGE, a região é de cerca de 18 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 4,72 pessoas por quilômetro quadrado. Depois a gente vai comparar isso, comparar a questão do quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Você vai perceber que na região sudeste é muito mais pessoas por quilômetro quadrado. Por quê? Porque aqui é mais habitado. Então, a sua economia baseia-se nas atividades primárias, como extração mineral e vegetal, agricultura, pecuária e também atividades do setor secundário, as indústrias. A questão do secundário, lá na região norte, está localizado apenas em um lugar, que é aonde? Em Manaus, aonde fica a Zona Franca de Manaus. Não existe muitas outras indústrias em Tocantins, não existe no Amapá, não existe no Acre, existe só lá na Zona Franca de Manaus, que fica no Amazonas. Aspectos naturais. Como eu falei para vocês, nessa região encontra-se a maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica, bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, do rio Amazonas. Predomina nela o clima equatorial, úmido, com um regime de chuvas bem definido. Úmido do ar elevado, umidade do ar elevada, ou seja, chove o tempo todo, é cheio de árvores, não é um local onde seja apropriado, por exemplo, para habitações humanas. Vocês acompanharam, por exemplo, na semana passada na TV, que com as chuvas alagou toda a cidade de Manaus. Por quê? Porque aquela região é propícia a ter chuvas extremas, chuvas que alagam a cidade inteira por dias. Aquela região é uma floresta onde as pessoas, aos poucos, estão invadindo. Vamos mudar agora de local. A gente falou sobre aqui a região norte, onde está o Amazonas, e agora a gente vai falar sobre a região nordeste. Região nordeste conhecida por ser um local mais seco, onde tem alguns desertos. Vamos lá. Quem que pode ler? Pode continuar lendo, quem estava lendo. A região Nordeste é a região com maior número de estados. Abrange 9 estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 1.544.291 quilômetros. O então, Nordeste... Espera só um pouquinho. Se o norte do Brasil tem 45%, a região Nordeste só tem 18% do território. Porém,
por ter 18%, ela ainda contém 9 estados. É a região do Brasil que contém mais estados. O que isso interfere? Interfere que no Senado, o Senado brasileiro, você tem mais votos para o Nordeste, já que lá no Senado a divisão é por estado. Você tem 2 representantes por estado. Então, quando os estados do Nordeste se juntam para realizar algum tipo de lei, eles se fortalecem, já que é a região brasileira onde possui mais estados. População. Nordeste brasileiro abriga cerca de 56.560.081 habitantes, sendo a segunda região mais populosa do Brasil. A densidade demográfica é de aproximadamente 32 habitantes por quilômetro quadrado. Você lembra que aqui na região norte é 4 por quilômetro quadrado? Ó, Nordeste já é 32. 32 pessoas por quilômetro quadrado. Vamos colocar aí diferença de quase 1000%. Quase. Não chega a 1000, mas 800%. Ou seja, 8 vezes mais do que lá na região norte. Economia. O turismo é uma das atividades mais preponderantes na economia nordestina. São desenvolvidas na região atividades de extrativismo e agropecuária. Aspectos rurais. Compreende os biomas Caatinga, Mata Atlântica e faixas de transição com o Cerrado. O clima predominante é o semiárido, mas em áreas de transição podemos encontrar o clima equatorial úmido, o clima tropical. Boa parte dessa região sofre com a falta de chuvas. A seca extrema é um dos obstáculos para o desenvolvimento da região. Gente, o Nordeste ele funciona da seguinte forma. Existem dois Nordestes, na verdade. Você tem a região costeira do Nordeste, uma região que recebe chuva, sim. A região costeira do Nordeste é como Santos, por exemplo, tem uma quantidade de chuva excelente. Porém, existe lá uma serra, ou um vale, que impede a passagem de nuvens. Esse impedimento da passagem de nuvens faz com que as nuvens não cheguem à região do continente. Ou seja, a chuva fica parada só na região costeira. A região, que é mais ou menos o que é São Paulo, por exemplo, a região mais ao centro da região do Nordeste, sofre porque as nuvens não chegam até lá. Com isso, a região fica muito seca. Então, quando a gente fala em Nordeste, a gente tem que lembrar que existem 2 Nordestes. A região que sofre mais chuva, que é a região costeira, e a região central, mais seca, que não chove. E essa região do Nordeste, que chove bastante, ela recebe muito turista. Ela recebe muito turista e que faz girar a economia. Por outro lado, aquela região mais seca, infelizmente, ela sofre bastante com a questão da falta da produção agrícola. Por quê? Porque ali não tem água e água, vocês sabem que água é vida. Sem água você não produz nada. Consequentemente, vira um local onde as pessoas evitam de ir morar. As indústrias não podem se locomover para o centro do Nordeste, onde tem seca. Por quê? Porque não tem água. E é por isso que você tem lugares lá no Nordeste que ocorre a seca extrema, que é um obstáculo para o desenvolvimento da região. Inclusive, o Brasil teve um plano no ano de 2000, 2005 até 2010, de levar água para essa região. Só que a água é muito desviada ao longo do caminho. Foi feito um projeto para levar águas do Rio São Francisco para essa região mais seca do Brasil. Porém, ao longo do seu percurso, a água é muitas vezes roubada por fazendeiros que têm a necessidade da água também, só que não
que tá lá nessa região mais seca sofre. Por quê? Porque não chega água, as indústrias não querem ir para lá, as pessoas que estão lá passam fome, por quê? Porque elas não conseguem plantar. Tudo isso graças a um aspecto natural de seca, e que não há o que fazer ali, gente. Não há como mudar aquela região. Porque a serra não vai sair do lugar, ela vai continuar sempre lá no meio do caminho. Vamos agora falar sobre uma outra região, a região Centro-Oeste. Região Centro-Oeste, que foi uma das últimas a serem habitadas pelos portugueses. E até hoje ela sofre muito pela falta de pessoas, que aos poucos estão migrando. Um dos aspectos importantes do Centro-Oeste foi a ida de Brasília para a região central do Brasil. Justamente para quê? Para incentivar as pessoas a morarem no centro do Brasil, já que a maioria delas ficavam na região costeira. Quem que pode começar lendo, por favor? Pode continuar lendo o que estava lendo. A região Centro-Oeste é a região que faz limitação com todas as outras regiões. Abrange 3 estados e corresponde a cerca de 19% do território brasileiro. Possui uma área de aproximadamente 1.606.403 km². Então a região... População. Espera só um pouquinho. Davi, você quer falar? Davi, só para a gente ter comparação, a região Centro-Oeste, ela é do mesmo tamanho do Nordeste, uma região super grande. Ela tem 19% do território brasileiro. Pode continuar, Davi. A região abriga um pouco mais de 16 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de aproximadamente 10 habitantes por km². Economia. A economia baseia-se especialmente na agricultura e pecuária, sendo responsável pelos produtos que estão à frente das maiores exportações do país, como a soja no centro-oeste brasileiro, também a intensa prática de extrativismo mineral e a maior reserva de nióbio do mundo. O turismo também é representativo, pois na região encontra-se lugares muito procurados pelos amantes da natureza, como a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. Espera só um pouquinho. Então vamos voltar aqui, só na região Centro-Oeste, só para a gente analisar algumas coisas. Como eu falei para você, a região Centro-Oeste, ela é grande. Ela é do tamanho do Nordeste, ela ocupa quase 20% do território brasileiro. Vocês lembram que a região Norte é 4 pessoas por km²? Na região Nordeste já é 32 por km². Você pode ver que já cai bastante no Centro-Oeste, apenas 10 pessoas por km². Há uma grande redução. Ela não é tão despovoada quanto o Norte, mas ela é despovoada, são só 10 pessoas por km². E a economia ela é baseada especialmente na agricultura e pecuária, principalmente em fazendas que vão produzir produtos primários, soja, milho, produção de produtos que vão ser voltados para o exterior. Pode fechar a porta, por favor? Ela vai também pegar a parte do Pantanal, a região que fica... Pode sentar. Vai só um pouquinho, pessoal, chegou aqui. Pode sentar, gente. Pode sentar perto aqui. Então, essa região Centro-Oeste era marcada por ser a capital Brasília e por ter grandes fazendas que vão ser sediadas por produtos primários para atender a demanda externa do Brasil. Outro aspecto importante é o aquífero Guarani, que está nessa região. É uma região que possui muita vida, já que as pessoas utilizam bastante da água subterrânea para atender às demandas das fazendas. Como no Nordeste não há água, não há muitas fazendas. Já na região Centro-Oeste, há bastantes fazendas porque existem muitas águas subterrâneas. O clima lá na região é uma zona tropical, ou seja,
chove bastante, mas também é um período de seca. Algo parecido, por exemplo, com a savana da África. Chove bastante num determinado período do ano, e no outro período do ano é bastante seco. Espera só um pouquinho, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Fábio, sou professor de Geografia, não sei se vocês me conhecem. E a gente está falando aqui, desde a nossa primeira aula, sobre as regiões do Brasil. Depois eu vou colocar para vocês no site, no Google Classroom, a aula, e vou mandar no grupo, vocês assistem o começo da aula, tá? E a gente continua daqui. Pessoal de casa, pode falar agora sobre uma região conhecida nossa, região Sudeste. Pode continuar lendo, por favor. A região Sudeste é a região brasileira mais desenvolvida, abrange 4 estados e corresponde a aproximadamente 1/10 do território nacional. Possui uma área com cerca de 924.620 km². População. O Sudeste brasileiro abriga cerca de 87.711.946 habitantes. Possui a maior densidade demográfica do país, com aproximadamente 92 habitantes por quilômetro quadrado. É uma das regiões que mais atrai migrantes. Tô conseguindo ler como é. Que buscam melhores oportunidades e qualidade de vida. Economia. Possui o maior produto interno bruto brasileiro, corresponde a 55,2% do PIB nacional. A economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque para as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. O turismo também é representativo. O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano. Aspectos rurais. A predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes são o tropical e o tropical de altitude. Abrange o bioma Mata Atlântica e as faixas de Cerrado e Caatinga. Pronto, agora deixei você concluir para mim começar a falar. E quando eu começo a falar, você sabe como é que é. Falo mais que o barata atômica. Vamos lá, vamos fazer uma comparação. Se no norte você tem 4 pessoas por quilômetro quadrado, no nordeste você tem 32 por quilômetro quadrado, na região centro-oeste você tem 10 pessoas por quilômetro quadrado, a região sudeste é a que tem mais pessoas. Consequentemente, ela tem 92 pessoas por quilômetro quadrado. Se a gente comparar com a região norte, a gente vai chegar a quase 800% a mais de pessoas em relação ao norte do Brasil. Ou seja, é um subindo em cima do outro. Por isso que existe prédio. É uma pessoa ali junto com a outra, todo mundo junto, aglomerado, um monte de cidade. Isso é São Paulo. Isso é a região que detém as maiores indústrias do Brasil. A região que ficou conhecida como o local onde os brasileiros fazem negócios. A população dela veio para cá em busca de oportunidades. Então, ela veio de imigrantes, você tem ex-escravos, você tem pessoas portuguesas que moravam aqui, ou seja, todo mundo veio em busca de trabalho na região, na época do café, e se alocou em São Paulo. E com a industrialização, São Paulo foi muito beneficiado. E ela recebe imigrantes de todos os lugares do mundo até o período atual. Tem alguém com o som ligado? Por favor. A economia de São Paulo é a maior do Brasil. A região aqui do Sudeste é a maior do Brasil. 55% de tudo que se produz no Brasil é dessa região. Ou seja, todos os negócios estão aqui, as maiores indústrias.
e se baseia na questão industrial, financeira e comercial. Oi? Só um minutinho aí, pessoal. Tem alguém com o som ligado, gente? Obrigado. Quero sim, obrigado. Você vai oferecer coisa para gordo, você sabe como é que é. Fecha para mim, por favor. Só para a gente continuar aqui. A gente está falando da região sudeste. É a região onde a gente mora. Vamos falar sobre os aspectos naturais de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ela possui, sim, uma região bem específica, onde estão as cidades. Porém, ela também tem outras regiões de mata. A Mata Atlântica passa por São Paulo. Por exemplo, a região serrana do Brasil, São Paulo, a região serrana do Rio, a costa do brasileira tem uma região onde a mata ainda está intocada, mas que aos poucos vem sendo devastada também. Ali fica a Mata Atlântica. Já o clima nosso, não sei se vocês percebem ao longo das suas vidas, você tem um período de seca, que é o que a gente está vivendo agora, no período do frio, do inverno, e depois a gente tem um período bastante de chuva, que é no verão. 2 períodos bem específicos. Essas são as características principais da região sudeste. Uma região extremamente desenvolvida, uma região muito povoada e muito suja, se falarmos em questão do meio ambiente. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu até aí? Pessoal, Sim. eu vou pedir um favor para vocês, pessoal, em casa. A gente, é a primeira vez que a gente está trabalhando assim, nesse pessoal aqui, pessoal aí, então a gente está apanhando um pouco, mas aos poucos a gente vai pegando um jeito. Tá? Eu peço um pouco de compreensão. Vamos lá, região sul. Pode continuar lendo, por favor. Enquanto eu como. A região sul é a que apresenta características mais diversas em relação às outras regiões brasileiras. Abrange 3 estados e é a que representa mais diferença entre as demais regiões do Brasil. Isso deve-se especialmente à sua colonização, feita principalmente por alemães e italianos. População. O sul do Brasil abriga aproximadamente 26.016.114 habitantes. A densidade demográfica é de cerca de 47 habitantes por quilômetro quadrado. E a região que apresenta os melhores indicadores sociais é economia. Baseia-se no extrativismo vegetal realizado na região da Mata das Araucárias e também na agropecuária com a criação de suínos e a produção de uva. Essa região possui o segundo maior PIB nacional. Aspectos naturais. Devido à sua localização abaixo da zona tropical, essa região que apresenta as estações do ano bem definidas. Os invernos apresentam baixas temperaturas com ocorrência de geadas. A chuva é distribuída homogeneamente durante todo o ano. Vou falar um negócio para vocês, é uma briga de liga a câmera, desliga a câmera, liga som, desliga som. É uma briga que só por Deus. Vamos lá, região sul. A região sul é caracterizada principalmente pela questão do frio. Todo mundo lembra do sul, lembra do frio. Realmente é um vento insuportável. Se vocês chegarem, por exemplo, lá em Porto Alegre, não sei se vocês já foram em Porto Alegre. Porto Alegre, meu filho, você não anda, você sobrevive. Porque o vento vai te levando para a direita, para a esquerda. Um frio que ninguém... Parece que alguém está batendo nos seus ossos. Eu não nasci para morar no frio. Lá é frio mesmo. Imagina o frio do Paraná. Paraná é um local, um planalto.
E é frio, mas é um frio. Só por Deus. Mas tem quem goste. O pessoal escandinavo, o pessoal europeu adora morar lá exatamente porque estão acostumados com esse frio. Alguém quer falar? Professor, o que é PIB? Que é o quê? PIB. PIB, Produto Interno Bruto. É a junção de tudo que se produz dentro de um país. Eu já vou explicar. Ele falou assim, ó, vamos lá, vamos com calma. A região sul é a que apresenta características mais diversas em relação às outras regiões brasileiras. 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E que apresenta mais diferentes entre demais regiões do Brasil. Isso deve-se especialmente à sua colonização. Colonização feita por quem? Por imigrantes europeus que chegaram aqui ao Brasil no final do século XIX, na época do café. Esses imigrantes se alocaram ao sul do Brasil justamente em busca do quê? Do clima. Lembra que eu falei para vocês que eles gostam do clima frio? Eles ficaram nessa região sul. A população, o sul do Brasil, abriga cerca de 29 milhões de pessoas. A densidade demográfica é metade daquilo que se tem em São Paulo. Mas também, se você se comparado, por exemplo, com a região centro-oeste, ela é o dobro. Então, ela está ali no meio termo, entre ser povoada e não ser povoada, mas ela é povoada. A economia, ela é baseada na questão da araucária. Então, aquele pinho que você come vem dessa região. A questão dos bois, a carne suína, a carne de frango, tudo dessa região sul. Por exemplo, a gente tem uma região ao norte do Paraná, vamos pegar Londrina, Maringá, vamos pegar também Chapecó, são regiões que têm uma grande produção do quê? De frangos, de porcos, de bois. Mas quem se destaca na produção de bois que vão fazer a carne vermelha é Rio Grande do Sul. Justamente caracterizado por aquele clima de pampa. Clima de pampa é exatamente locais onde você tem uma vegetação baixa, justamente propício para a criação de boi. Então, o local do Brasil onde você tem maior criação de bovinos é no Rio Grande do Sul, caracterizados pelos pampas. Mas você tem uma região que é muito definido. Quando é frio, e quando é calor, é calor. E quando você fala em economia da região sul, ela é a segunda maior do Brasil. O Produto Interno Bruto, o PIB, que ela acabou de perguntar, é tudo aquilo que se produz na região. E como você tem uma grande produção industrial de carne bovina, carne de frango, carne de porco, além de produtos relacionados às araucárias, o pinho, a madeira, entre outras coisas, fazem com que essa região seja extremamente rica. Então, a região sul ela é caracterizada por esses aspectos. A questão natural das estações bem definidas, que é quando é calor, quando é frio, e a questão da produção de animais. E ainda a questão dos imigrantes que ficaram nessa região. Por isso que você tem lá pessoas mais claras, pessoas de olhos azuis. Esse pessoal é tudo pessoal escandinavo que vieram da região da Europa ao longo do final do século XIX. Ah, então vai lá. Que sala? Que sala você pode ir? Se quiser. Se você quiser sentar aí e ficar aqui, pode ficar também. Senta aí. Você vai ficar com falta, não. Senta aí. Sei lá. A diretora é muito boa. Então vai lá com ele. Oi? Só o caderno. Pessoal, então, vamos falar agora sobre complexos regionais para a gente encerrar, tá? Quem que pode continuar lendo para a gente? Eu posso. Você tá mutado. Pode começar, Davi. Tá Ô, Davi, você já leu já? Já.
Deixa outra Eu pessoa tô ler. lendo tudo. Deixa uma outra pessoa ler. Alguma menina pode ler, por favor? Tá bom. Eu, professor. Marielle, desliga seu som, por favor. Pode ler, Ellen, por favor. Os complexos regionais do Brasil, ou regiões geoeconômicas do Brasil, uma regionalização criada em 1960. Essa divisão leva em consideração não apenas a localização dos estados, mas seus aspectos naturais e econômicos. O geógrafo criou então 3 regiões: região amazônica, região centro-sul e região nordeste. Continuo? Ô, Ellen, tá dando muito eco no seu som. Marielle, se você não estiver na aula, você pode tirar o seu som, por favor? Acho que ela deu uma saidinha, então vamos tirar ela, depois ela entra de novo. Alguém pode ler além da Ellen? Alguma menina? Ô, Ellen, não é por causa da sua leitura, é por causa do som, tá? Tá. Muito obrigado. Outra menina pode ler, por favor? Vamos, pessoal. Professor, em qual parte parou? Começa de novo, porque quase não deu para entender, por causa do som dela. Mas é no comecinho da parte ali ou no finalzinho? Ou complexos regionais. Tá bom. Lá em cima, do Brasil. Complexos regionais do Brasil ou regiões geoeconômicas do Brasil são uma regionalização criada pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geiger na década de 1960. Essa divisão levou em consideração não apenas a localização dos estados, mas seus aspectos naturais e socioeconômicos. O geógrafo criou, então, 3 regiões: região amazônica, região centro-sul e região nordeste. Continua? Tá bom. Estão me ouvindo? Sim. Então, observe que em 1960 foram criadas 3 divisões diferentes do que a gente tem hoje. Que é a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. Quais são os principais aspectos levados em consideração para essa divisão? Lembrando que você pode dividir o Brasil da forma como você quiser. Esse geógrafo, o Pedro Genzer, ele separou basicamente por causa da questão econômica e física. Então, você tem uma região sul bem mais industrializada, uma região norte que é mais caracterizada pelo quê? Pela Amazônia, pelas árvores, e uma região nordeste caracterizada exatamente pela seca e pela região turística no norte, na região costeira do Nordeste. Ou seja, ele achou que era melhor dividir o Brasil dessa forma. A gente divide em 5, ele dividiu em 3. Vamos ver como que ele dividiu a região em 3. A região da Amazônia. Pode continuar lendo. Professor, é para ler a parte Complexo Regional da Amazônia? Tá bom. O Complexo Regional da Amazônia é a maior das regiões, porém é a menos povoada e seus estados contam com as mais baixas densidades demográficas do país. E uma significativa parcela da população reside nas capitais, sobretudo em Belém e Manaus. Continua? Esta região compreende os estados Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, a região centro-oeste do Tocantins, é isso? Porção centro-norte do Mato Grosso e a faixa oeste do Maranhão. Continua, tá bom.
É uma região em diversidade natural, tem rede fluvial importante e nela está a floresta amazônica. As atividades econômicas de maior importância são o extrativismo mineral e vegetal, a agropecuária e a indústria. Na indústria se destaca a Zona Franca de Manaus, que é uma região industrial que opera pela concessão benefícios especiais para as indústrias que ali se instalaram, como isenção de impostos para produtos industrializados, incentivos fiscais e concessão de terrenos. A região também é vista como uma importante área da expansão da fronteira agrícola, o que pode agravar o desmatamento da floresta amazônica. Continua? Eu falei para vocês que eu tô apanhando com o negócio do som, né? Vocês estão percebendo. Porque se eu deixo o som ligado aqui, dá eco. Entendeu? Dá eco para eles darem. Pode vir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que essas indústrias foram para Manaus à toa ou teve algum porquê? Nenhuma indústria se move para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, à toa. Qual o melhor local para elas poderem trabalhar? Seria a região sudeste. Por quê? Porque ali está mais fácil de elas conseguirem os materiais necessários. Porém, há um outro aspecto, algo chamado incentivos fiscais. Funciona da seguinte forma: se você levar a minha indústria para a minha cidade, você deixa de pagar tantos % de imposto. Vai ser vantajoso para você, porque no produto final eu vou te descontar todos esses impostos. Então ele começa a pensar, pô, se eu for para lá, eu vou pagar muito menos imposto. E a questão do Nordeste é importante por quê? Porque ali, se você pegar no globo terrestre, é uma região bem ao centro do planeta. Você pode mandar tantos produtos para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Você pode mandar produtos tanto para a África quanto para a Europa. Você está bem no centro. E ali os produtos são enviados via como? Via barcos. A maior quantidade de produtos é enviado pelos navios, passando pelo Rio Amazonas e encontrando com o Oceano Atlântico. Por isso que existem todas essas indústrias na região. Além de outros aspectos, como a extração mineral, vegetal, a criação de remédios são feitas através dessas extrações. Os remédios que a gente compra na farmácia são produtos extraídos da onde? Da Amazônia. Olha a importância da Amazônia para o mundo. Vamos falar sobre uma outra região agora, a região Nordeste. Quem está lendo, pode continuar, que no final você vai ganhar um ponto. Professor, eu acho que você desceu um pouquinho mais, ou não? eu acho que é a parte de cima. Ou não, não sei, eu acho que eu tô doida. É complexo regional do Centro-Sul, não é? Ah, não, é do Nordeste, tá certo. O complexo regional do Nordeste abriga... Ou não, eita, eu tô doida. Acho que é essa, certo, tá bom. Eu vou ler, professor. O complexo regional do Nordeste abriga cerca de 25% da população brasileira, que está mais concentrada nas capitais litorâneas e ocupa 20% do território nacional. Foi a primeira região a ser explorada pelos europeus, porém, com o passar dos anos, passou por um movimento migratório para o Centro-Sul e, posteriormente, para a Amazônia. Nos últimos anos, vem ocorrendo uma tendência de inversão neste momento migratório, muito por conta dos investimentos que a região vem recebendo. Essa região compreende os estados Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, a porção leste do Maranhão e o extremo do norte de Minas Gerais. Então, peraí, só um minutinho. Lembra que ele falou assim, ó, essa região foi a primeira a ser povoada pelo Brasil. Povoada por quem? Pelos portugueses, porque já existiam índios aqui no Brasil. Então, quando eles falam assim,
Região primeira a ser povoada por quem? Pelos portugueses. E ocorreu no final do século XIX a migração em massa de pessoas do Nordeste para o Sudeste. E elas iam em busca do quê? De empregos. Empregos que estavam nas indústrias. As indústrias que nasceram aqui na região Sudeste fez com que milhares de pessoas saíssem do Nordeste e viessem para cá. Então, a questão importante que é levada em consideração é a questão da seca lá. Pode ver que ele pega também uma parte de Minas Gerais. Uma parte de Minas Gerais que está no Sudeste, nessa regionalização feita pelo esse geógrafo, a região Nordeste fica, do norte de Minas Gerais, fica com a região Nordeste. Por quê? Porque na região norte de Minas também é seco. Sabia disso? A região norte de Minas, depois de Belo Horizonte, é muito seca. Então, ele considera essa região também parte do Nordeste. Pode começar, a economia. A economia da região é baseada na agropecuária, com a produção de cana-de-açúcar, cacau e algodão. Outro destaque é o turismo, fruto da grande diversidade de atrações existentes ao longo do litoral da região. A indústria vem ganhando importância em cidades como Feira de Santana, BA, Goiânia, PE, Camaçari, BA e outras. No Complexo Regional do Nordeste, os maiores períodos... Esperar? Essa região que ele está falando aqui da indústria, ele está falando assim, na indústria vem ganhando grande importância em cidades como Feira de Santana, Goiânia, Camaçari, entre outras. Tudo baseado no quê? Naquela ideia de você proporcionar reduções de impostos. A mesma coisa que se fez lá na Amazônia para atrair indústrias, se está se fazendo no Nordeste para atrair as indústrias. Então, várias e várias indústrias, como Ford, GM, estão fazendo fábricas lá, para quê? Para pagar menos impostos. Entendeu? Pode continuar. No complexo. No Complexo Regional do Nordeste, os maiores períodos de estiagem e alguns dos menores índices socioeconômicos do país. Todavia, o Complexo Regional tem recebido obras para minimizar essas limitações, como, por exemplo, a construção de transposição do Rio São Francisco. Vamos por partes. O que ele está dizendo nessa parte? Está dizendo que a divisão de renda no Nordeste ela é muito desigual. As pessoas mais pobres são extremamente mais pobres. E as pessoas mais ricas são mais ricas. E que foi feito um plano nacional para envio de água para essa região. Um plano de água para quê? Para que se crie lavouras, se crie fazendas, se crie outras oportunidades de emprego, para atrair pessoas. Mas existe um grande problema. A quantidade de água que se chega e os desvios que ocorrem nessa água. Muitas e muitas fazendas pegam mais água do que devia do rio. Sendo assim, quando chega para a pessoa mais longe, lá no sertão da Caatinga, as pessoas já não têm muita água. Então, a necessidade de água é muito maior do que a quantidade de água que se chega. Tudo bem a questão do Nordeste? Vamos falar agora sobre a região Centro-Sul. Centro-Sul, você vai pegar a região mais rica do Brasil, você vai unir a região Sul e Sudeste, as duas regiões mais populosas do Brasil, e vai unir com elas a região onde está localizado Brasília. Então, ficou Centro-Sul. Pode ler, por favor. Complexo Regional do Centro-Sul. É a região mais povoada, desenvolvida economicamente e industrialmente, onde estão situados os grandes centros de gestão econômica e política. No Centro-Sul se concentram as sedes das corporações privadas que participam da produção, distribuição e circulação de mercadorias. Essa região compreende os estados Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul
a maior parte de Minas Gerais, a porção centro-sul do Mato Grosso e o sul de Tocantins. A região tem Pode continuar? A região tem infraestrutura desenvolvida com aeroportos, rodovias, portos e ampla rede rodoferroviária que possibilita a integração entre os 3 setores econômicos. A região experimentou a modernização agrícola, constituindo-se na principal região exportadora de commodities no país. Então, peraí, vamos por partes para vocês entenderem. A região sul e sudeste foi a região mais desenvolvida do Brasil. Por quê? Porque ela se desenvolveu com a industrialização e também com a era do café. A era do café, que foi em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, fez com que essa região fosse já a mais rica do Brasil no século passado. E passou a continuar sendo rica com a industrialização. E a industrialização trouxe os benefícios. Quais são os benefícios? A questão das ferrovias. Você precisava transportar produtos de um lugar para outro. Outros benefícios, a questão das rodovias, onde as pessoas se deslocomoviam de um lugar para outro de carros. Aeroportos. Aqui em São Paulo, você tem uma região que mais se comunica com os outros planetas, com as outras regiões do planeta. Consequentemente, você precisa ter aeroportos para você se comunicar. Você precisa ter aeroporto gigantesco para envio de produtos, que fica, por exemplo, em Campinas. A gente tem grandes aeroportos nessa região para ter contato com outros países no mundo em vias aéreas. Ou seja, uma estrutura toda montada, baseada lá no café, e que veio com a industrialização e ficou sendo uma região extremamente urbana e, ao mesmo tempo, extremamente pronta na questão de locomoção de produtos. Vamos lá. Quando a gente também fala nessa região povoada de commodities, a gente está falando sobre a questão da extração mineral. Onde que ocorre essa extração mineral, principalmente? Em Minas Gerais. É ali que se extrai ferro, que se extrai ouro, a maioria desses produtos primários é extraído em Minas Gerais e enviado para fora do Brasil, especialmente a China. A China é a maior compradora do Brasil na questão de produtos de commodities. Produtos de commodities são produtos primários que veio da terra. Então, por exemplo, você quer construir um prédio, você precisa de ferro, não precisa? De onde que você extrai o ferro? Do minério. E esse minério, principalmente, vem do Brasil. Vem de Minas Gerais. O Brasil só não quebra, de fato, ou só não quebrou durante a pandemia, porque ainda continua vendendo commodities. Não se parou a produção de commodities. Se a gente dependesse da indústria, a gente já tinha quebrado. Outro fator importante, o petróleo. Da onde que é extraído, principalmente no Brasil? Das bacias de Santos e Rio de Janeiro. Produtos primários, commodities. Esse petróleo vai fazer o quê? Plástico que você está usando para colocar o gel. O álcool que você está usando para limpar a mão. A gasolina que locomove o carro. Todos esses produtos vêm da onde? Da bacia de Santos. Por isso a região sul e sudeste é a região mais rica. Além da questão do que eu falei para vocês, da região sul, região de carne, que é super importante para a economia do brasileira. Carne bovina, carne suína, carne de frango, todas essas fazem com que a região centro-sul do Brasil seja a mais rica do mundo. Todo mundo em casa está entendendo? Sim. Sim. É que eu começo a falar e eu não paro, eu sou uma matraca. A região da infraestrutura desenvolvida. Pode continuar, para a gente terminar. Ah, não, você já deu, né? Parte sim, é a região mais urbanizada. Manda bala. Tá. É a região mais urbanizada e abriga as principais capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, e capital do país, Brasília. No entanto, apesar de desenvolvida e de centralizar grande parte da produção do PIB, não sei, do país,
é a região onde encontramos os mais expressivos índices de desigualdade social do Brasil, com uma má distribuição de renda, de qualidade de vida e de consumo. Gente, mais uma vez eu vou explicar para vocês. PIB, toda vez que vocês ouvirem a palavra PIB, significa, presta atenção, hein? Produto Interno Bruto. Tudo aquilo que se produz no Brasil, seja ele por extração primária, por industrialização ou por comércio. Todo o dinheiro que rola nesses três campos vai formar o PIB. Esse PIB é toda a movimentação de dinheiro de um país. E quando ele fala em desigualdade social, ele está falando exatamente disso. Uma pessoa ser muito rica e uma muito pobre. Por isso que você tem grandes centros, grandes favelas e, ao mesmo tempo, grandes mansões. Vamos pegar a região do Morumbi, em São Paulo. Você tem uma favela gigantesca e do lado você tem mansões mais gigantescas ainda. Ou seja, desigualdades sociais explícitas, ou na cara. Tudo bem, pessoal? Então, foi uma divisão regional feita pelo geógrafo Pedro Geiser, que separou o Brasil em 3 formas. Mas o Brasil, o IBGE separa o Brasil em 5 partes. Agora eu vou passar para vocês a continuação do vídeo para a gente poder encerrar. Os estados respeita os limites territoriais de cada estado, e hoje nós denominamos esses tipos de divisões regionais de regiões geográficas intermediárias ou imediatas, que aí foi feita a revisão dessa divisão regional brasileira, a última vez em 2017 pelo próprio IBGE. Então, essa divisão regional do Brasil, que a gente viu na aula anterior, que viu nesse mapa aí, das 5 regiões, é a divisão oficial que nós utilizamos no nosso dia a dia. Agora, tem outros tipos de regiões que a gente acaba estudando, que a gente vai ver aí nas próximas telas. Então, vamos lá, seguir aí a propostas de regionalização do Brasil. Acompanhem na tela. Então, o conceito de região ele é polissêmico, ou seja, a região você pode dividir por várias características ou uma característica só. Você pode dividir a região por relevo, por clima, pode ser o fisiográfico, como é utilizado clima, vegetação e relevo ao mesmo tempo, pode ser a região dividida culturalmente, político, social, pelo IDH. A região, você decide, lógico, por aspectos e características oficiais, a forma que você quer dividir a região. Você pode, na sua casa, aí, dividir a região que você deseja no Brasil ou no seu município, da maneira que você achar. Mas você precisa dar uma característica desse tipo de região que você almeja, tá certo? Por isso que nós falamos que as regiões elas são aí polissêmicas. E por essa razão, torna-se necessário classificar a respeito do que entendemos por região e regionalização. O conceito de região é um dos mais importantes da geografia e foi desenvolvido como uma forma de entender o espaço geográfico, a partir de sua fragmentação em particularidades detentoras de características relativamente homogêneas ou identificáveis. Quanto mais próximo essa relação das características, melhor para você fazer essa regionalização.